Olá, pessoal da terceira série. Vamos seguindo aqui para a gente continuar entendendo os processos seletivos de acesso ao ensino superior. Na aula anterior a essa, a gente falou todos os detalhes sobre o Enem, falamos sobre o PAS, da UEMA, e a gente vai falar um pouquinho agora sobre ações afirmativas, que é um tema que tem sido tratado com uma certa divergência, né, em muitos âmbitos, né, tem sido questionado já desde que foi implementado, mas nessa aula aqui a gente vai fortalecer o seu entendimento de que as políticas de ações afirmativas são um direito constitucional, um direito que a gente pode acessar e deve acessar para poder ter mais direitos ainda de seguir com uma formação plena, né, integral. Então, vamos seguir entendendo aqui o que é uma ação afirmativa, o que são cotas, quais são os programas que vocês têm acesso a partir desse direito conquistado a duras penas por movimentos sociais, né, e por organização de outros grupos. E a gente vai aqui compreender passo a passo para que você não fique com dúvidas e tampouco com vergonha de acessar cotas, tá? Então, a gente vai falar inclusão e políticas afirmativas de acesso ao ensino superior, tá certo? E a gente começa com a definição do que são ações afirmativas. As cotas, gente, elas são um tipo de ação afirmativa. E aí a gente vê que essa expressão, ação afirmativa, ela vai designar um conjunto de políticas que tem por finalidade a igualdade de oportunidades, certo? Então, toda política pública que sirva a essa finalidade de produzir igualdade de oportunidades, de produzir equidade, então a gente está falando de uma ação afirmativa, certo? Olha só, aqui na figura ao lado está dizendo, onde existe justiça e reparação, existe transformação, que é no sentido de que as ações afirmativas são um princípio de reparação histórica, porque a gente vive num país com uma história de muita desigualdade social, de muita desigualdade de gênero, desigualdade racial, e que a gente precisa tentar diminuir essas desigualdades para que a gente atente para esse princípio constitucional de igualdade material, né? A igualdade material e não só a igualdade na forma da lei, mas a igualdade aparecendo de forma concreta na vida das pessoas, significa que as pessoas tenham acesso ao que elas precisam para chegar até onde elas querem, né? Então, se a gente está falando aí que existe um país que é muito desigual em termos de condições de renda, muito desigual em termos de questão de raça, de gênero, então a gente precisa encontrar formas de equilibrar essa balança. E as ações afirmativas são essas formas, tá? Então, olha só, considerando aqui especificamente o acesso ao ensino superior, lembrando que tem ações afirmativas em outras políticas públicas. Aqui a gente vai focar na educação de ensino superior, tá? Então, quais são as principais políticas de ações afirmativas dentro do ensino superior? Então, a gente vai ter aí cotas, ProUni, FIES e Programa Bolsa Permanência. Tem outros, professora? Tem outros sim dentro do ensino superior, isso vai variar de acordo com cada faculdade, universidade, mas a gente está falando aqui dos principais, né? De um modo geral, para que você entenda pelo menos estes princípios, certinho? Então, vamos entender primeiramente as cotas que têm sido tratadas como uma polêmica desnecessária, essa polêmica, tá, gente? Que cota é justamente um direito. Então, as cotas, elas são vagas que são reservadas no ensino superior. Para quem que essas vagas são reservadas, gente? Para estudantes de escola pública, pessoas de baixa renda, para pessoas negras, né, ou seja, pretos e pardos, para pessoas indígenas, pessoas com deficiência e comunidades quilombolas. Então, em algumas universidades também aparece aí as cotas destinadas para as pessoas trans, falando aí de cotas também de gênero, tá? E aí isso vai variar de universidade para universidade.
Então, olha só essa categoria de cotas: pessoas de baixa renda, pessoas negras, indígenas, pessoas com deficiência e quilombolas. E algumas outras universidades também já aplicam as cotas de gênero, pensando em pessoas trans. De onde surge a lei de cotas? Essa lei é uma lei do ano de 2012, né, lei número 12.711, que criou esse programa de reserva de vagas, que é obrigatório em todo o sistema federal. Observe isso daí, tá? É obrigatório em todo o sistema federal. Professora, pode ser que alguma universidade estadual não tenha esse sistema de cotas? Pode ser que sim, pode ser que tenha só algumas cotas, né? Mas no geral eles também aderiram. Mas a gente tem que lembrar que essa lei, ela se refere ao sistema federal de ensino superior, tá? De educação superior. E aí vai beneficiar, primeiramente, esse grande guarda-chuva, que são pessoas que vêm de escolas públicas. Ah, eu sou uma pessoa negra e estudei em escola privada, posso concorrer? Não pode. O guarda-chuva é a escola pública, ou seja, o guarda-chuva é o que abarca todos os outros, né? Então, é o primeiro requisito para concorrer a cotas é ter estudado no ensino público, tá? Então, dentro dessa divisão, aí vão ter essas reservas de vagas para pessoas autodeclaradas pretas, pardas, indígenas, pessoas com deficiência e etc. Certinho? Então, vamos ver aqui o diagrama desse Programa Federal de Cotas, tá? Então, você tem aqui o total de vagas, né? Esse total de vagas, ele vai ser dividido. Aqui, ó, a gente tem 50% para ampla concorrência, tá? E a gente tem 50% para esse guarda-chuva, que é a escola pública. Lembra, gente, que a lei de cotas é uma tentativa do Estado, tá, de reparar o fato de que reparar é tentar consertar, tá, gente? O fato de que durante longos anos a educação pública não alcançou a qualidade que deveria, tá? Então, por isso a gente tem aqui, né, essas cotas para escola pública. Então, a gente tem aqui 50% para concorrência, 50% para a escola pública. E a gente vem aqui, ó, 50% das vagas vem para pessoas de renda familiar com salário mínimo menor que o salário mínimo, e o outro 50% para pessoas maior que um salário mínimo. E a partir daí é que vem a divisão daquelas outras cotas que a gente trouxe, né? Para pessoas negras, para pessoas indígenas, para pessoas trans, né? De acordo com a universidade, e para pessoas com deficiência, tá? Aí é que vem essas outras cotas. Então, perceba que tem toda uma divisão. 50% para ampla concorrência, 50% para a escola pública, 50% para quem tem renda até um salário mínimo, outros 50% para quem tem renda maior que o salário mínimo, e aí vem a divisão das cotas para indígena, quilombola, negros, certinho? Então, se você é uma pessoa negra que tem uma família com menos salário mínimo, você concorre aqui, né? Nessa parte aqui. Se você é uma pessoa negra que tem mais salário mínimo, a família, você concorre aqui. Então, perceba que não concorre junto, né? Assim como essas pessoas também não vão concorrer aqui na ampla concorrência, a menos que a pontuação dessa pessoa seja uma pontuação que esteja dentro da pontuação que as pessoas de ampla concorrência alcançaram. Certinho? Vamos lá. E aí, como é que a gente vai entender? Professora, eu não sei qual é a minha renda, se eu tenho menos no salário mínimo ou mais no salário mínimo. Então, a gente precisa aprender a fazer esse cálculo aqui, né? Que você vai somar, olha só, você vai somar a renda familiar, ou seja, você vai somar aqui dinheiro total
mensal da família, tá? Esse é o dinheiro total mensal da família, isso que é a renda familiar. E aí, depois você vai dividir pelo número de residentes. Quantas pessoas moram com você, né? Quantas pessoas moram com você? Então, por exemplo, professora, a gente tem somando a renda de todo mundo, a gente ganha R$2.000. E na minha casa tem 5 pessoas. Então, você vai dividir esses R$2.000 por 5, e aí esse valor vai gerar a sua renda familiar per capita. E aí você vai ver se essa renda é maior ou menor que o salário mínimo. Quanto é que é o salário mínimo em 2025, né? A gente está em 2025, o salário mínimo é exatamente R$1.509. Tá certo? Então, olha só, se você pega 2.000 e divide por 5, você tem aqui R$400. Isso é maior ou menor do que o salário mínimo? Menor. Então, você está dentro daquela concorrência ali de quem tem menos com o salário mínimo. Beleza? E aí, gente, quais são os mitos sobre cotas que a gente mais escuta? Cotas ferem o princípio da igualdade? Não. Cotas, pelo contrário, eles fortalecem o princípio da igualdade, porque são as cotas que dão a possibilidade de pessoas que sofreram por várias desigualdades, vulnerabilidades sociais, tenham a possibilidade de alcançar também o ensino superior. A gente não tem como comparar, por exemplo, uma pessoa que estuda e trabalha numa escola pública, né, e trabalha no contraturno, essa pessoa não tem as mesmas chances de estudo e de preparação para o Enem, para os vestibulares, que um estudante que só estuda e não trabalha. Que um estudante que tem acesso à educação de qualidade, que tem acesso à saúde, à alimentação, né, do que aquela pessoa que está ali lutando para alimentar a si e a sua família. Cotas raciais baixam o nível acadêmico, né? Essa é uma fala bastante elitista, né? De achar que quem está vindo da escola pública não tem capacidade intelectual para alcançar o nível acadêmico. E o que a gente percebe, pesquisas, né, que apresentam essas pesquisas com os estudantes cotistas, veem que tem demonstrado que os cotistas têm desempenho igual ou maior que pessoas que passaram para o vestibular pela ampla concorrência, né? Então, não tem diferença. Cotas raciais são desnecessárias no Brasil devido à miscigenação? Claro que não. Justamente pela miscigenação é que a gente produz aí uma grande população de pessoas que não são entendidas como pessoas brancas, né? São pessoas negras, pessoas pretas e pardas, além de que no Brasil a gente tem também outras cotas que não tem a ver com a miscigenação, que são as cotas, a gente vê aí, a cota começa com a escola pública, tem cotas para pessoas com deficiência, tem cotas para pessoas trans, tem cotas para pessoas quilombolas, né? Então tem uma diversidade aí que nem só se refere à questão racial. E cotas são prejudiciais aos próprios cotistas? Óbvio que não, pelo contrário, né, gente? Os cotistas se beneficiam de um direito adquirido, de um direito necessário à instrução, à sua integridade educacional e humanística, né? E os cotistas geralmente veem com muito orgulho ter chegado ao ensino superior. Certinho? Justamente porque muitos desses cotistas, às vezes, são as primeiras pessoas da sua família a acessar o ensino superior. E vale lembrar que as elites brasileiras fundaram as escolas universitárias, né? E grande parte dessas elites são gerações pós gerações acessando o ensino superior. Enquanto várias pessoas que estão aí trabalhando para essas elites nunca acessaram, nunca tiveram um membro de suas famílias que chegaram ao ensino superior. Certinho? Então, por isso, não prejudica, pelo contrário, né? Traz mais oportunidades. Vamos entender agora uma outra ação afirmativa, gente? A gente está falando do ProUni. São muitas informações, então vai anotando por aí, tá, gente? Pra você não se perder. Então, o que é o ProUni?
O ProUni é o programa do governo federal que oferece bolsas de estudos integrais ou parciais em instituições privadas de ensino superior. Não passei na federal, quero tentar o ProUni, então você vai lá e acessa através do sistema para concorrer a bolsas integrais ou parciais em escolas em universidades privadas, certo? E aí vai depender dessa instituição que ela vai oferecer aí de número de vagas e em quais cursos, né? A instituição não é obrigada a oferecer em todos os cursos. Então, quem é que pode concorrer? Quem pode concorrer, novamente, o estudante que cursou todo o ensino médio em escola pública ou estudante de escola particular com bolsa integral durante todo o ensino médio e você não pode ter diploma de ensino superior. Se você já cursou o ensino superior numa escola pública ou privada, você não pode tentar o ProUni. Tem que ser para quem vai fazer pela primeira vez. Certinho? Quais são os critérios para participação? Ter feito o Enem nas 2 edições anteriores do processo seletivo. Se você fez até 2 anos de Enem, você tem que ter aí também uma média mínima. Aqui sim tem média mínima. Lembra que para o SISU não tem média mínima, mas para cá tem que ter média mínima. E não ter zerado a redação, beleza? Então, para você se inscrever no ProUni, você tem que ter aí esses critérios. Quanto à renda familiar, né? Até 1,5 salário mínimo por pessoa, até 3 salários mínimos por pessoa para uma bolsa parcial, né? Então, aqui, olha só, bolsa integral, renda familiar bruta de 1,5, então você não pode pagar, né? E quando você tem aqui até 3 salários mínimos por pessoa, você pode concorrer a uma bolsa parcial. Então, a gente tem aí um acesso bem grande aí a partir do ProUni, certo? As inscrições, lembra aí, você vai fazer, aparece 2 vezes no ano, né, a partir do site oficial. Você pode ter 2 opções de curso na instituição que você decidir se inscrever e a classificação vai ser sempre baseada nas notas do Enem. Lembra que o Enem é esse programa de acesso aí para as universidades públicas e privadas também, através desses programas sociais. Por que que é uma bolsa, por que que é afirmativa, gente? Porque essa ação te possibilita mais oportunidades de acesso ao ensino superior, mesmo que seja numa escola privada, certo? E no ProUni também vão ter bolsas específicas para pessoas pretas, pardas, indígenas ou com deficiência. Vamos entender agora mais um programa de ação afirmativa. A gente está falando do FIES, tá? Então, o que é o FIES? É o Fundo de Financiamento Estudantil. Então, esse fundo ele vai financiar as mensalidades que da universidade que você estiver cursando na instituição privada, só que vai ter aí uns juros bem baixos, é como se fosse um programa de crédito. Você estuda com o financiamento do governo federal e depois você vai poder, né, pagar, ao final, você vai ter que pagar aí essas mensalidades com um esquema de juros mais baixo, certo? Então, aqui é como se fosse um esquema de crédito mesmo. A gente já estudou o que é crédito, né, gente? Recupera essas aulas aí para você entender. Então, olha só, como é o pagamento do FIES, no início, 2 anos após a sua formatura, olha só, 2 anos após a sua formatura, você vai parcelar o saldo devedor em até 150 meses, beleza? Então, olha só, você cursou todo o ensino superior com o governo federal pagando a sua mensalidade ou parcialmente essa mensalidade. E aí, depois que você se forma, dá o tempo de 2 anos, que é o tempo que você pode se inserir no mercado de trabalho com a sua formação. E aí, você vai parcelar esse saldo devedor. Geralmente, os cursos de licenciatura, você consegue financiar até 100% da mensalidade, porque são cursos que costumam ser mais baratos também, né? Então, a gente tem aí essa divisão. Quem é que pode fazer aí a inscrição? Você realiza pelo site do FIES, em qualquer período do ano. Lembra que o ProUni é 2 vezes ao ano, então tem que ficar de olho. Você vai ter a validação da comissão permanente, que vai acompanhar isso, para fazer a contratação do financiamento
com o banco, você vai apresentar a documentação exigida que vai ter no site da instituição. Gente, lembrando, voltando aqui que eu esqueci de dizer que nas cotas também tem uma comissão de heteroidentificação, né? Quando você vai se inscrever para a cota para pessoas negras, indígenas, você tem que colocar lá, se autodeclarar como uma pessoa negra, indígena ou como uma pessoa quilombola, tem uma declaração para você fazer essa autodeclaração, e aí depois tem uma banca onde as pessoas vão te olhar, né, e a partir desse critério fenotípico, ou seja, da sua aparência física, vai confirmar se você, a banca vai confirmar a sua autodeclaração, né, se você é negro ou se você não é, de acordo com esses traços fenotípicos. E aí, no caso da pessoa com deficiência, quem for se inscrever em cotas tem que levar o laudo do médico atestando essa deficiência. Professora, mesmo eu já sendo uma pessoa com deficiência física, que é visível, eu preciso do laudo? Sim, para fins institucionais, né, de comprovação. Por fim, gente, vamos falar rapidinho aqui da Bolsa Permanência. Muita gente fala, eu entrei no ensino superior, mas como eu vou me manter? Gente, tem gastos no ensino superior, né? Gastos de transporte, de alimentação, gastos com eventos, gastos com materiais didáticos, gastos com uma série de materiais, né, e coisas que você vai precisar participar e adquirir para se aprofundar. Então, por isso, né, além de que tem pessoas que saem do seu município para ir para outro município, né, e aí precisa ir mudar de casa. Então, para isso, o governo federal tem aí o programa de Bolsa Permanência, que é uma política afirmativa, que vai dar auxílio financeiro direto aos estudantes, especialmente para estudantes quilombolas, indígenas e pessoas em vulnerabilidade econômica, para poder garantir a permanência dessa pessoa até o final do seu curso. Então, o pagamento ele é feito diretamente para o estudante, tem um cartãozinho do benefício, né, que você vai ter acesso a esse cartão e no final não, né? E durante os meses ir sacando aí a concessão desse benefício para garantir que você tenha o mínimo necessário para ter uma formação com dignidade. Então, quem é que pode participar aí do Bolsa Permanência? Quem tem renda familiar de até um salário mínimo, tá? Para quem está matriculado, aqui não se aplica a indígenas e quilombolas, por quê? Porque esse critério aqui é o critério para quem tem vulnerabilidade socioeconômica. Pessoas indígenas e quilombolas já têm esse direito porque, no geral, eles têm que se deslocar das suas comunidades, então já é necessário aí esse Bolsa Permanência. Estar matriculados em curso de duração com carga horária menor que 5 horas diárias não se aplica, né? Aqui para indígenas e quilombolas também é isso. Você vai ver no edital e entender direitinho todo esse processo. E não ultrapassar 2 semestres além do tempo regular do curso, né? Olha só que isso aqui é importante, porque aí você tem esse auxílio permanência se você passar aí até 1 ano e meio do tempo de formação previsto. Mas depois disso, a Bolsa Permanência é automaticamente cortada. E aí, por fim, você assina, depois de fazer esse processo, o termo de compromisso, vai ser cadastrado, né, para poder ter homologado aí o direito a esse programa, ao cartão benefício, e aí você vai ter acesso aos seus direitos aí de permanência, tá? Então, era isso, gente. Espero que vocês tenham entendido aqui o que é uma ação afirmativa e a importância dela para conferir a igualdade, a equidade de acesso à educação de ensino superior a nosso Brasil, que é um país muito de profundas desigualdades. Então, a gente precisa dessas ações de reparação e justiça social. Não tenha vergonha de acessar ações afirmativas. Cota não é esmola, cota é um direito. Então, fique atento, leia os editais e tire suas dúvidas e não deixe de concorrer através de ações afirmativas para que você tenha a possibilidade de acessar os seus sonhos, tá certo? Até mais!